Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desvendar o novo Marco Legal das Garantias. É uma lei que promete, revolucionar a forma como se consegue crédito no Brasil, usando um bem como garantia. A ideia é destravar valor e facilitar o acesso a financiamentos. Vamos entender como isso funciona na prática. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, aquele pedido rápido de sempre. Se esse tipo de conteúdo direto ao ponto é útil, deixar o like, seguir o canal e compartilhar faz uma diferença enorme. É o que nos dá gás para continuar produzindo essas análises. Bom, vamos começar com uma pergunta que com certeza muita gente já se fez. Por quê? Mesmo tendo um patrimônio bacana como um imóvel, conseguir um novo financiamento parece tão difícil, tão travado? A resposta está num conceito que essa nova lei veio para mudar completamente. Ok, vamos lá. O nome do problema é capital morto. Parece meio dramático, né? Mas a verdade é que isso descreve perfeitamente a situação que milhares de pessoas e empresas viviam até agora. E o que é exatamente esse capital morto? Pensa assim, é o valor que fica preso num bem. A pessoa tem um imóvel, ele vale uma boa grana, mas uma parte desse valor simplesmente não pode ser usada para mais nada. Fica ali, parado, inacessível por causa das regras antigas. Para deixar isso bem claro mesmo, vamos usar um exemplo. Vamos conhecer o João e entender o perrengue que ele passava no cenário antigo antes dessa lei. Então, o João tem um imóvel que vale R$ 1 milhão, um patrimônio considerável, certo? Ele precisou de um empréstimo e usou esse imóvel como garantia para um financiamento de R$ 600 mil. Até aqui, tudo normal. E aqui é que o problema aparecia. A diferença, aqueles R$ 400 mil, ficava totalmente bloqueada. O João não podia usar esse valor para mais nada, nem para um novo empréstimo, nem para investir. Era literalmente um capital que existia no papel, mas que na prática estava morto. É exatamente nesse ponto que a nova legislação, a Lei 14.711, entra em cena para virar o jogo. Ela foi pensada justamente para acabar com essa ineficiência. Então, o ponto central é essa comparação. Antes, a regra era um imóvel, uma dívida. Pronto. Agora, a história é outra. O mesmo imóvel pode sim ser usado como garantia para várias operações de crédito ao mesmo tempo. Isso permite que pessoas como o João finalmente destravem aquele valor que antes ficava parado. Dá para ter uma ideia do tamanho da mudança? É uma verdadeira transformação. Informação como essa empodera. Se esta análise está sendo útil, imagine o quanto pode ajudar uma pessoa conhecida. Compartilhar este conteúdo não só ajuda o nosso canal a crescer, mas também espalha um conhecimento muito valioso. Certo, mas vamos detalhar como isso funciona de verdade. Como é que um único imóvel pode servir de garantia para mais de uma dívida? A lei criou um mecanismo bem específico para isso. A lógica, na verdade, é bem simples. Funciona como uma fila de prioridade. O Banco Alfa, que foi o primeiro credor, sempre vai ter a preferência. O João pode sim usar o valor que sobrou como garantia para um novo empréstimo no Banco Ômega, mas esse banco se torna o segundo da fila. A garantia dele só entra em jogo de fato depois que a dívida com o Banco Alfa estiver totalmente paga. Agora, vamos para um ponto extremamente importante que traz mais segurança para quem está financiando a casa própria, as novas regras de proteção ao consumidor. E aqui, a coisa fica bem interessante. A lei responde a um dos maiores medos de quem tem um financiamento habitacional. E se, no pior cenário possível, o imóvel for a leilão e o dinheiro arrecadado não for suficiente para pagar toda a dívida? A pessoa continua devendo? E a resposta da lei, como a gente vê aqui, é um alívio e tanto. A dívida é considerada extinta, ou seja, acabou ali. Isso cria uma barreira contra o chamado patrimônio negativo. Mas o que isso significa na vida real? A diferença é gritante. Para o financiamento de um imóvel residencial, se o leilão não cobrir tudo, o que faltou da dívida é perdoado. O risco máximo é a perda do imóvel. Já para outros tipos de financiamento, como um comercial, a regra antiga continua valendo. Se o leilão não quitar a dívida, a pessoa continua responsável pelo saldo que sobrou. É uma proteção específica e muito relevante. Certo, agora vamos juntar todas as peças e olhar para o quadro geral. No fim das contas, o que essa nova lei realmente muda para a economia e para as pessoas? Como toda grande mudança, existem dois lados da moeda. Os benefícios são claros: mais acesso ao crédito, um potencial de juros mais baixos porque o credor tem mais segurança e um uso muito mais inteligente do patrimônio. Por outro lado, os riscos também existem. Os processos de cobrança fora da justiça podem ficar mais rápidos. E como a gente viu, o risco de continuar devendo após o leilão ainda existe para dívidas que não são residenciais. Então,
para a gente amarrar os pontos essenciais. O objetivo é injetar dinamismo na economia, liberando o capital morto. Existe agora uma proteção fundamental para quem financia a casa própria. E, para organizar tudo isso, a lei cria figuras novas, como o agente de garantias, que é um especialista que vai gerenciar os bens dados em garantia para múltiplos credores, trazendo mais segurança e profissionalismo para essas operações. E para fechar, fica uma reflexão. A intenção da lei de aquecer a economia é muito clara. A grande questão, que só o tempo vai responder, é: será que a lei encontrou o equilíbrio ideal entre dar mais ferramentas aos credores para reduzir o risco e, ao mesmo tempo, proteger adequadamente quem toma o crédito? Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado esta análise até o fim. Se esse conteúdo foi útil, a melhor maneira de não perder as próximas é seguir o Direito Cast lá no Spotify, onde todas as nossas análises ficam disponíveis. E para apoiar o nosso trabalho, um gesto simples faz toda a diferença. Deixar o like é o que ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas que também podem se beneficiar dessa informação. E claro, para quem prefere o formato em vídeo, estamos como Direito Cast no YouTube e também no TikTok. A gente se vê na próxima!